Retomando aqui o nosso estudo do livro Ação e Reação, André Luiz, o autor espiritual, Chico, a psicografia, nosso capítulo é o 16, Débito Aliviado. Esse é o nosso segundo encontro. Nós vimos então, trazendo aqui um resumo, a história de Adelino Correia, começando, fazendo um caminho reverso. No passado, um jovem filho de um fazendeiro escravagista que abusava das escravas, das mulheres naquela condição de escravas. Muitas delas engravidavam, e para que ele então não tivesse nenhum tipo de preocupação com elas, vendia essas escravas com os filhos. Mas numa dessas gravidezes, a escrava acabou falecendo, acabou desencarnando por complicações no parto, e nasceu então um jovem. Esse jovem acabou atraindo uma simpatia muito grande desse senhor, dessa fazenda, desse senhor de escravos. O pai, inclusive, já havia desencarnado e ele acabou se tornando aquele jovem caprichoso, com o coração endurecido, bastante violento e odiado também pelos funcionários e também escravos. Ele acabou então acolhendo esse jovem, toda a sua simpatia, dando a ele educação, o nome, e se tornaram grandes amigos. Por volta ali dos seus 40 anos de idade, tendo o filho por volta de 21 anos de idade, ele então, numa outra cidade, se casou com uma jovem por volta dos 20 anos de idade. Uma jovem leviana, que queria se aproveitar naturalmente do conforto, das facilidades que aquela vida ofereceria para ela, e assim que ela chegou então na fazenda, ela de imediato atraiu a atenção e a simpatia do filho. E os dois então acabaram tendo um relacionamento ali às escondidas, e na primeira oportunidade que tiveram, acabaram tramando o assassinato do pai, para que eles ficassem juntos. Isso aconteceu, entorpeceram o jovem com a ajuda de dois capatazes que também odiavam o patrão, capatazes bastante cruéis também com as escravas. Tramaram então a morte dele, deram um entorpecente, ele acabou ficando prostrado no leito, que já estava doente num tratamento de uma doença hepática, e aí então eles jogaram ali algum combustível no leito e colocaram fogo, e foi nesse incêndio que o pai então acabou desencarnando. No plano espiritual, o pai empreendeu uma dolorosa e implacável perseguição ao filho. Ele então se mudou para a Europa, vivendo lá durante 5 anos com a esposa agora, aquela que era sua madrasta, acabou se tornando ali a sua amante. Viajou para a Europa, acreditando que as doenças, a perturbação que ele sentia, dizia respeito ali à fazenda. Ele se mudou para essa outra região e ali ele começou a sentir na pele, literalmente, os desequilíbrios mentais que ele sofria com aquela obsessão. Sentia então algumas doenças dermatológicas, a pele queimava, a consciência ficava pesada, lembrando constantemente do incêndio que ele provocara, e aí então ele começou a sofrer profundos desequilíbrios, que a então agora amante acabou fazendo, colocando-o como sendo ali um homem perturbado, um homem doente mentalmente. Acabou desencarnando com o passar do tempo, depois de ter sido abandonado pela amante, e no mundo espiritual ele ficou durante 11 anos sendo perseguido pelo pai nesse desejo de vingança. E assim como outros espíritos também começaram a se aproximar, através da hipnose acabaram induzindo a um pensamento constante de que ele estava sofrendo passando por aquele mesmo incêndio que ele tinha provocado. Então ele se sentia queimando vivo no mundo espiritual, isso durante 11 anos, que certamente leva qualquer indivíduo a um estado de desequilíbrio profundo. Ele foi acolhido então pela Mansão da Paz, a instituição que centraliza aqui a nossa atenção,
e depois ele começou a fazer trabalhos na instituição, se dedicar ardentemente à sua reabilitação, acabou conquistando muitas amizades pelo trabalho que ele fazia, trabalhos de auxílio, estudos do Evangelho, se transformou moralmente de uma forma bastante profunda e bastante sincera também. Foi programado então uma nova reencarnação, ele reencarnou, vivia então, se casou, nesse casamento ele teve uma filha, a esposa acabou abandonando a família, foi embora, e ele então ficou com a jovem e também depois adotou mais 2 garotos. E ele vivia com a mãe dele, uma senhora de 60 e poucos anos. Na história, na recapitulação, juntando com os personagens do passado com o do presente, essa jovem, essa criança que era sua filha, era então aquela sua amante do passado. E os 2 filhos que foram adotados, que vieram como negros, eram exatamente aqueles 2 capatazes que torturavam os escravos naquela fazenda. E ele então era um grande trabalhador num centro espírita, um homem que foi abandonado desde criança pelo pai, exatamente para compensar a falta, o reconhecimento que ele não teve daquele lar estruturado, né, que ele nasceu, que ele foi acolhido, né, embora na condição de filho de uma escrava. Ele então perdeu o pai logo cedo e a esposa foi embora. E aí então ele viveu nessa situação. E esse é o contexto que nós estamos então estudando, né? Bem, o caso de um preso em boa conduta recebe um indulto, é isso? Podemos dizer que nesse caso nós temos aqui o merecimento que ele teve do estudo e do trabalho que ele realizou no mundo espiritual. Certamente seria muito diferente se um espírito rebelde fosse então recebesse a reencarnação compulsória como parte de um processo de aprendizado com suas provas e suas expiações, e ele, no caso, pela transformação moral que ele teve, ele recebeu certamente os benefícios, embora ele tivesse a necessidade de continuar cumprindo ainda esse trabalho, né, de reharmonização com as leis divinas. E aqui um detalhe importante também é que Adelino Correia, que é esse jovem, bom dia, Jane, ele então ele tinha uma doença de pele muito grave, né, que viria como consequência do incêndio que ele provocou no passado. Então, apesar das dificuldades que ele enfrentava, das dores que ele tinha, e da situação de pobreza que ele vivia também, era um trabalhador que vivia ali no limite das suas necessidades e com os 3 filhos, abandonado pela esposa, mas o mais importante de tudo é que diante de todas essas dificuldades que ele acabava enfrentando, o mais valioso de tudo isso era exatamente a transformação moral que ele conseguiu empreender. Né? Aqui não era o fogo selvagem que colocou o Brás, mas ele descrevia para nós aqui algumas erupções, né, na pele, alguns machucados, né? Então ele não fala de fogo selvagem, mas se fosse o fogo selvagem, encaixaria perfeitamente nessa mesma situação que nós vemos aqui agora, né? Ele não traz para nós aqui exatamente qual é o diagnóstico dessa doença que ele tem. Bom, esse é o resumo. Vamos em frente então aqui agora para a gente poder continuar aqui a nossa história. Depois então de contado, né, só para a gente ler aqui esse final para contextualizar, diz assim então: dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com o Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os 2 cúmplices do parricídio, tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o açoite por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que tanto enxovalharam, de modo a lhe a receberem o amparo moral, a reforma precisa. Então nós vimos aqui que o Adelino ele acabou centralizando, né, como educador, tanto os capatazes como aquela que foi a sua amante, para educá-los todos à luz do Evangelho. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fácil de reconhecer, nosso irmão, através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso
para o necessário reajuste, ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou seja, da esposa que o abandonou, se ele tivesse se revoltado, tivesse ele largado esse compromisso, teria ali complicações, né? Ou se tivesse cerrado a porta do coração a dois meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Entrando agora no nosso estudo. Dispunhamos-nos a formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e viera ocupar um leito modesto, não longe das crianças, demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Então aqui era a noite, então eles estavam descansando, aqui agora chegando no fim do dia, ele então já ia aqui para o seu leito. Foi quando Silas, recomendando-nos cooperação, abeirou-se dele e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo-nos logo após. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenital de que é portador. Então aqui a gente viu que ele mereceu essa limitação dessa doença congênita, que é essa doença de pele. Então, mereceu para tratar da questão da expiação. Tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso, por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além-túmulo. Renasceu, por isso, com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, que desde cedo se lhe expressaram na nova forma física por eczema de mau caráter. Semelhante moléstia em face da dívida em que se empenhou deveria cobrir-lhe todo o corpo, durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento, mas pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porquanto granjeou a ventura de continuar a servir, pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. Então nós vemos aqui, bom dia Regina, nós vemos aqui a forma que o espírito conseguiu atenuar a prova que ele deveria vivenciar, a expiação nesse caso, que não deixa de ser uma prova, mas ele conseguiu atenuar o efeito daquela expiação pelo trabalho no bem. Então existe a expiação que vem programada para nós e ela pode ser atenuada ou agravada no decorrer do curso, de acordo com a postura que cada indivíduo tem. Principalmente nesse caso, quando o próprio indivíduo cria mentalmente essa dor que ele vivencia pela culpa, pelo remorso. Quando então a sua consciência começa a se transformar, quando a sua consciência começa a fazer com que ele se sinta liberto daquela dor do passado, pelo fato de não apenas esquecer o erro do passado, mas pelo fato de trabalhar no presente para atenuar aquele passado, e ele trabalha isso com consciência e trabalha isso com vontade, como foi colocado para nós aqui, pelo impulso espontâneo na plantação constante do bem, ele próprio então começa a atenuar o efeito daquela prova. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, se nós falarmos do campo físico, social, material, Se o indivíduo vive, por exemplo, na miséria, e isso faz parte da sua prova, viver uma experiência de privações financeiras, ele então começa a se dedicar no bem, ele naturalmente começa a atrair para junto de si o auxílio de que ele necessita para suprir as suas necessidades básicas. Apesar do esforço que ele tem daquela luta constante, esse auxílio chega para ele, que foi exatamente o que aconteceu aqui para ele também. Ele era representante de vendas e, nesse caso, ele tinha ali as suas dificuldades para a manutenção do seu lar. E aí então os próprios espíritos recorriam, pediam auxílio em benefício dele. O caso que foi contado aqui era um jovem que se aproximou de Silas, pedindo para que Adelino fosse auxiliado materialmente, porque ele passava por uma necessidade financeira ali difícil naquele momento. E aí então o espírito lembrou que quando a mãe encarnada, esse jovem,
Quando a mãe dele encarnada passou por uma necessidade material, esse jovem então se aproximou de Adelino pedindo ajuda. De imediato, sem pensar em si mesmo, ele auxiliou aquela senhora. E aí então, quando Adelino passava por necessidade, esse mesmo espírito então foi ali ao encontro dos orientadores para pedir auxílio em benefício de Adelino. É bem interessante a gente perceber isso. E nós vimos uma situação semelhante também, que aconteceu com Dona Ivone do Amaral, quando ela contava um pouco da sua história, e ela lembrou que ela falava, né, que apesar dela viver numa casa que era grande, mas uma casa bastante simples, e a família ali tinha ali também as suas dificuldades, era muito comum que eles acolhessem pessoas de rua, na condição de rua. Muitas vezes andavam ali, né, os pais ou ela teve essa educação, andava ali indo para algum lugar, encontrava ali uma família abandonada na rua, ela pegava essa família e levava para dentro de casa. E mesmo que as dificuldades de casa continuassem ali, elas dividiam o pouco que possuíam com essas famílias também. Ficavam ali durante um tempo, depois voltava. Essa família depois seguia seu caminho e assim eles iam auxiliando. Até que teve um caso que a Dona Ivone contou, que alguns espíritos que se aproximaram dela, mesmo sem conhecê-la, ajudavam a sustentação da casa quando tinha necessidade. E aí então ela conversando com escravos, com espíritos que traziam a aparência ali de ex-escravos, que ela não conhecia, ela perguntava, né, mas por que vocês ajudam? É porque você ajudou aqueles que eram ali, né, os nossos descendentes. Então, naqueles laços de família, aquelas pessoas que viviam naquele presente de Dona Ivone, que faziam parte daquela família e eram, vamos dizer assim, protegidos daqueles espíritos, Dona Ivone então e família passaram também a receber esses mesmos benefícios pela gratidão que os espíritos tinham. Então nós vemos ali que muitas vezes eram espíritos obsessores ou espíritos comuns, mas que viam nela uma condição diferente, obsessores para outras pessoas, né? Então eram obsessores por um lado, quando buscavam a vingança por aquilo que aquelas pessoas faziam, e por outro lado se tornavam ali meio que protetores, auxiliando aqueles que promoviam o bem. Então no mundo espiritual é assim, nós criamos laços de simpatia e antipatia no mundo espiritual, aqui no mundo físico, de uma forma direta para aqueles espíritos, de uma forma indireta, quando nós beneficiamos alguém que é da simpatia desses espíritos. Então, na verdade, o bem, ele promove transformações, seja lá onde for, quando for, em que plano for, pelo simples fato de nós disseminarmos essas energias positivas, né? E continua. A essa altura, talvez porque o dono da casa se dispusesse ao refúgio dos travesseiros, o assistente convidou-nos à retirada. De volta à mansão, prosseguiu nosso amável mentor tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão dos pecados, como ensinou o apóstolo, quando Hilário, interpretando-me as indagações, considerou de improviso. Assistente, com uma elucidação assim tão clara, é justo aspiremos a saber determinadas minudências que a ela digam respeito. Poderemos acaso inteirar-nos quanto à situação de Martim Gaspar, o genitor que padeceu o martírio do fogo em sua carne? Martim Gaspar era o pai de Adelino na encarnação passada, aquele jovem fazendeiro, né, que depois da sua desencarnação se tornou o obsessor para poder se vingar do próprio filho. Então aqui Hilário pergunta o que aconteceu com ele, qual foi a sua história. Porque o detalhe interessante é que nós temos, como eu sempre falo para vocês, uma sequência de eventos que vão acompanhando os espíritos encarnação após encarnação. Só o fato de nós pegarmos Martim Gaspar, que era aqui o pai, né, e o filho chamava Martim, só para a gente fazer uma diferenciação. Só o fato de Martim Gaspar ser o filho de um fazendeiro rico, mas um filho caprichoso, egoísta, com o coração endurecido, cruel no trato, né, com aquelas pessoas na condição de escravidão, quando nasceu então um escravo, um filho de uma escrava, por quem ele sentiu uma simpatia imediata, e o filho correspondeu a essa simpatia, tanto que os dois se tornaram grandes amigos,
De onde veio exatamente esse laço de afeto entre os dois? Quando então surgiu aquela que era a madrasta para poder romper esse laço? Esse triângulo que se formou entre pai e filho, a madrasta, no caso ali a esposa, né? De onde veio esse laço também? Então nós acompanhamos aqui uma etapa dessa história. É como se nós pegássemos uma grande corrente, onde os elos vão se conectando, sendo que cada elo representa uma encarnação. E tem ali uma trama que vai se desenvolvendo, se conectando com outra, com outra e com outra. Naquele caso, nós pegamos um elo dessa corrente e acompanhamos aquele período em que aquela família viveu, naquele período de escravidão e toda aquela situação. Agora nós temos um elo, que é o próximo elo, que é a vida de Adelino nesse presente. Então, quer dizer, a vida dele agora está relacionada com a encarnação anterior. Mas ali nós temos vários personagens que vão também se ligando a isso. Nesse caso, Martim Gaspar é um desses espíritos que acabaram se desviando temporariamente dessa conexão entre eles. Porque certamente, embora Martim Gaspar não estivesse vinculado ao filho agora nessa encarnação, certamente eles vão se reencontrar no passado, no futuro. Porque há ali aquele afeto que se tornou um desafeto, que se tornou um desejo de vingança, que precisa ser dissipado. Então, assim como o filho se comprometeu negativamente com o pai pelo assassinato que ele praticou, ele terá que depois que se reconciliar com esse espírito. Vamos ver aqui a sequência, então, do que é trazido para nós. Então, observemos sempre, né, cada história que a gente vai contando é apenas um elo de uma corrente, mas se nós levantássemos a corrente inteira e percebermos os fatos que se desenrolam em várias encarnações no passado e que se desenrolarão várias encarnações no futuro, como a gente viu, né, no caso, chegamos até a falar sobre isso anteriormente, né, como no caso de Emmanuel, que volta lá no passado, contar um pouco da sua história e vai avançando, 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 nós pegamos ali um trecho dessa corrente para vermos como é que os fatos foram saltando de etapa a etapa. Mas nesse caso ainda ficaria a curiosidade, né? Se Emmanuel, no livro Há 2000 anos, veio como o senador Públio Lentulus, ou Públio Lentulus, né, dependendo ali da pronúncia, quem foi ele anteriormente para merecer a posição de senador? Lívia, naquele caso, né, que foi sua esposa, qual foi a conexão do passado? Então é sempre assim uma história que é interminável. Por isso então nós pegamos pequenos trechos daqueles eventos que são mais interessantes para o nosso estudo e estudamos alguns desses aspectos. Porque isso traz para nós ali um exemplo, traz um modelo e, portanto, um aprendizado. Mas nesse caso aqui, vamos lá. Nós estamos acompanhando, nesse caso, a história de Adelino. Seria quase isso, viu, Braço? Porque é uma roda ali quase que interminável, né? Então nós estamos acompanhando a história de Adelino. Eventualmente nós temos ali espíritos que vão se agregando relacionados com o passado. Não, Martim Gaspar é o pai e Martim é o filho, os dois têm o mesmo nome. Alguma coisa relacionada com, talvez, Martim Gaspar pai, Martim Gaspar filho, né? Então ficou Martim Gaspar, que é o pai, e Martim, que é o filho, tá? Esse é o nome que ele tinha anteriormente. Então vamos lá. Porque Silas se detivesse em silêncio, meu colega continuou. Terá ciência do trabalho renovador de Adelino? Devotar-se-á ainda menosprezo e ódio? Ou seja, né, o Martim Gaspar sabe dessa transformação do filho? Será que ele continua ainda com esse desejo de vingança? Martim Gaspar, respondeu por fim o interlocutor, infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos do nosso amigo. Observando-lhe a transformação, abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptara e rogou asilo em nosso instituto, vai para alguns anos, onde aceitou severas disciplinas. Então nós tivemos inclusive um parágrafo anterior, onde foi colocado que Adelino, quando ele reencarnou e começou a trazer essa grande demonstração de dedicação ao estudo do Evangelho, de amor ao próximo, de fraternidade, de caridade, apesar das suas dificuldades, ele acabou,
como nós comentamos anteriormente, ele acabou provocando um constrangimento naqueles espíritos que vinham prejudicá-lo. Porque é exatamente isso que é trazido para nós, né? Mesmo que você passe por toda essa dificuldade, você vai fazer um tratamento fluídico, você vai fazer o estudo do Evangelho, mas acima de tudo, você vai transformar-se na sua vivência cotidiana pautado na caridade e no amor ao próximo, porque essa é a melhor defesa. Porque mesmo que os espíritos venham em busca de vingança, essa observação da mudança de postura do indivíduo já vai fazendo com que os espíritos se tornem menos implacáveis, que eles também vão se sensibilizando, que foi o que nós vimos aqui. Então o filho conseguiu sensibilizar o pai com a mudança de postura. Bom dia, professor. E onde se encontra agora? Insistiu Hilário, ansioso. Porventura será permitido vê-lo para notar-lhe as alterações? Nesse instante, porém, varávamos a entrada do santuário de nossas obrigações, e Silas, sem mais possibilidade de alongar-se, afagou os ombros do nosso companheiro, dizendo: acalme-se, Hilário. É possível estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Despedimo-nos conservando as anotações, à maneira de estudo interrompido, aguardando sequência. No dia seguinte, porém, grata surpresa visitou-nos o coração. Quando o relógio anunciou alta noite na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio buscar-nos prestimoso. Demandaríamos a esfera carnal, mas naquela hora, em companhia de Druso, o orientador da instituição. Regozijamo-nos, embora curiosos. Era a primeira vez que viajaríamos junto ao grande mentor que nos conquistara a mais ampla reverência. Lembrando que Druso, né, ele foi um paciente acolhido pela Mansão da Paz. E a gente lembra, né, que todos os pacientes que eram acolhidos pela Mansão da Paz eram pacientes que traziam ali grave desequilíbrio. Exatamente pela faixa vibratória onde a instituição se encontrava, estava instalada, e acolhia exatamente espíritos naquela condição, muitos deles bastante endurecidos, numa condição de bastante perversidade. E Druso, então, como ele próprio lembrou, ele foi acolhido pela instituição e pela sua dedicação, pelo seu trabalho e devoção, 50 anos depois ele se tornou diretor dela. E se é verdade que o privilégio nos alegrara, ao mesmo tempo indagáramos do motivo pelo qual se ausentaria ele da casa que não lhe dispensava presença. Ou seja, né, para o diretor sair da casa e eles estarem junto do diretor é porque alguma coisa ali importante estava acontecendo, né? Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis em serviços da mansão e por nós outros, utilizamo-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porquanto a maior autoridade nos trabalhos normais do Instituto, de certo não disporia de tempo para uma viagem que não fosse a mais curta possível. Grande era meu desejo de provocar o verbo do assistente para a conversação educativa em torno do problema que abordáramos na noite anterior. Todavia, a presença de Druso como que nos inibia a disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privava da expressão livre, mas nos infundia incoercível respeito. Foi assim que no trajeto ligeiro lhe ouvimos a conceituação oportuna e sábia em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino, que deixáramos na véspera. Dois auxiliares que conhecíamos de perto esperavam-nos no limiar. Depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou reverente: Diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora.
O grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhá-lo. Na paisagem doméstica que nos era familiar, o relógio marcava 2 horas e 20 minutos da madrugada. Atônitos, seguimos o orientador que tomara a vanguarda, penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Druso acariciou-lhe a fronte por momentos e vimos Correia erguer-se do corpo de carne, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador, à maneira de criança enternecida e feliz. Aqui Correia, Adelino Correia, né? Então, em desdobramento, provocado por forças magnéticas, ele então ali despertou. Meu amigo, disse-lhe Druso entre grave e terno, chegou a hora do reencontro. Correia começou a chorar, aterrorizado, sem conseguir desenfaixar-se-lhe dos braços acolhedores. Oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo, e levantando os olhos para o alto, sob nossa profunda atenção, Druso suplicou. Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu que nos conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los, unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repilamos as oportunidades do resgate. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores de tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação ao bafejo de teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos, e conduze-nos pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de Ti. Que possamos orar como Jesus, o Divino Mestre que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos Teus desígnios. Depois de leve pausa, repetiu em pranto a prece dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Findos alguns minutos de expectação, que transcorreram céleres, escutamos lá fora o choro convulso de uma criança tenra. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato vagia aflitivamente. Tomado de surpresa, Correia ajoelhou-se, enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis o pai ofendido que, enjeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental, como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria,
para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor e, após conchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro gritando jubiloso: meu filho, meu filho. Silas, entre Hilário e eu, comunicou-nos emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo a mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta, qual se estivesse falando para si mesmo. Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar, que nos habituara ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. Então aqui nós temos, né, a conclusão dessa história, né, o fechamento desse ciclo, quando agora então mais uma criança abandonada chega àquela família para ser acolhida, e nesse caso o pai então do passado chega agora para ser acolhido pelo filho. E nós vimos aqui também que, embora Adelino não tivesse consciência do que acontecia, pelo menos não na sua condição de vigília, ele tinha ali a intuição, tanto que durante o desdobramento, quando foi apresentado por Druso que chegara o momento do reencontro, ele começou então a sentir aquela angústia, sentir aquela aflição toda. Isso porque, na verdade, ele recebia junto de si não uma criança que foi abandonada e ele então teria que cuidar, mas o inimigo do passado a que ele então se constrangia pelo fato de ter provocado, né, aquele crime do passado, a traição, o assassinato, provocado aquele ódio, aquela perseguição toda que aconteceu no plano espiritual. Então nós temos ali vários eventos que vão se desenrolando, vários reencontros, e aí foi fechado então aquele ciclo. O que faltou ali, a princípio, que nós não encontramos, foi qual o papel da esposa de Adelino, que abandonou a família. Foi trazido para nós que há 5 anos, que era uma separação definitiva da filha, então ela fugiu daquele compromisso que tinha com ele. Não sabemos qual é essa personagem, e aqui nós vimos então que nem sempre, né, os detalhes vêm de uma forma clara. E qual é o papel da mãe de Adelino também? Uma senhora digna, com quem ele tinha muita afinidade, uma amizade muito grande. Quem era essa senhora? Mas o importante é que todos aqueles 4 envolvidos ali naquela trama, né, aqueles 5 na verdade, que era o pai, o filho, a madrasta e os 2 capatazes, todos eles estavam então juntos ali novamente, sendo Adelino o pai, com 4 crianças então ali para poder cuidar. Não sei, André, vamos ver aqui os próximos capítulos, né, porque geralmente a gente termina aqui uma história e já parte para outra, né? Eles não ficam, não é um livro sobre Adelino, é sobre aquele momento de reencontro, né? Então, quem sabe a gente tem alguma coisa aí mais para frente. Bom dia, dona Miriam. Eugênio colocou, né? Mas sempre encontrará almas mais elevadas, né? Prontas para orientar, confortar e ensinar. O progresso é livre de impedimentos. Para entender a justiça e o equilíbrio da vida, observe a miséria do alto aprisionamento no mundo inferior. Né? Vemos isso nitidamente nesse caso. Né? Assim, a consciência, né, é ali o elemento mais dramático, né, que acaba aprisionando Adelino, né, inclusive fazendo com que ele, perispiritualmente, provocasse aquelas lesões no seu corpo físico. Mas vamos lá. Próximo capítulo, já vamos emendar aqui para o próximo que concluímos esse outro. Então, número 17. Dívida expirante, né? Dívida expirante. Era agora, num hospital, triste pavilhão de indigentes, a nova lição que Silas nos reservava. Ganhando o interior, diversos companheiros acolheram-nos gentis, e após saudações amigas, um deles, o atendente Lago, avançou para o mentor de nossos estudos cientificando. Assistente,
o nosso Léo parece gastar os derradeiros recursos da resistência. Só um instantinho aqui voltando. Aqui no hospital, então, agora, né, eles estavam no local, num ambiente aqui no plano físico, né? Então, aqui nesse caso, Léo, esse paciente, gastando, então, os derradeiros recursos da resistência, né? Então, deu a entender aqui, então, nesse pavilhão de indigentes, um homem prestes a desencarnar. Silas agradeceu a informação e explicou que vínhamos justamente para colaborar no descanso de que se fazia credor. E atravessando longa fila de leitos pobres, nos quais enfermos jaziam padecentes, ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial, estacamos junto de um doente esquálido e angustiado. A mortiça claridade de pequena lâmpada, destinada à vigília da noite, vimos Léo, que uma tuberculose pulmonar arrastava ao cepo da morte. Não obstante a dispneia, mostrava o olhar calmo e lúcido, revelando perfeita conformação aos padecimentos que o conduziam ao termo da experiência. Recomendou-nos Silas observar-lhe o corpo. Entretanto, não havia muita particularidade a destacar, porquanto os pulmões quase destruídos, através de sucessivas formações cavitárias, haviam provocado tamanho abatimento orgânico que o vaso físico de nossos olhos não era mais que um trapo de carne, agora aberto à multiplicação de bacilos vorazes, aliados a exércitos microbianos de variada espécie, a se apinharem dos dominadores na intimidade dos tecidos, assim como inimigos implacáveis a se lhe apoderarem dos restos, senhorando todos os postos chaves da defensiva. Aqui interessante nós vermos a descrição que André Luiz traz, vendo então o efeito dos micro-organismos, né? Aqui no caso, nós temos o abatimento orgânico, porque mostra então o corpo físico começando já a entrar naquele estado de grave desgaste, e ao mesmo tempo começando a ver esses bacilos vorazes, aliados a exércitos microbianos de variada espécie, a se apinharem dominadores na intimidade dos tecidos. Então é o tipo de descrição que nós vemos então que somente do plano espiritual é possível, de você ver microscopicamente o corpo se degenerando. Nós chegamos a ver numa das descrições aqui de André Luiz, num dos livros que nós lemos, a desencarnação, acontecendo a desencarnação de um indivíduo, e mostrava ali então a deterioração do corpo físico, a falência dos órgãos, as células que começavam a entrar em colapso, o sistema metabólico começando a falhar, o espírito perdendo a consciência, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque é mais ou menos o que a gente acaba observando no processo da morte. A morte física, não tratando da desencarnação, mas a morte do veículo físico, ela não é simplesmente morreu porque morreu. É um processo que vai acontecendo, seja de que forma for, se for de um acidente, por exemplo, pode acontecer de provocar lesões em órgãos-chave do corpo, e essas lesões provocam hemorragias, que por sua vez trazem ali uma insuficiência de oxigenação, as células vão morrendo. Se por acaso é um envenenamento, esse veneno vai chegando em determinados locais que provocam a destruição de tecidos. Nesse caso, nós temos aqui uma tuberculose e, por consequência, também umas grandes infecções que vão acontecendo. Então, quando nós olhamos a morte simplesmente como morte, dá a impressão de que pega um botão e desliga. E, na verdade, o corpo vai entrando ali, né, num processo de desgaste, de falhas no seu sistema, que acaba levando o espírito, então, por falta de condições, à sua desencarnação. E esse é um tipo de relato bastante interessante, que somente do plano espiritual é possível ver isso. Porque aqui do mundo físico, o que nós vemos são os médicos então trabalhando com medicações, trabalhando com aparelhos,
Nessa época que nós vemos agora, por exemplo, em que muitas desencarnações vêm acontecendo por causa, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo, então nós vemos um paciente que vai com aqueles primeiros sintomas, aquela tosse seca constante, febre alta, dificuldade de respiração, aí ele chega no hospital, fazem ali todos os exames, as medicações, desencarne de Dimas, né? Obrigado, Dudu. Então, coloca ali todas as medicações, entuba o paciente para ajudá-lo na sua respiração, mas o seu pulmão começa então a não ter condições de trabalhar. Mostram ali as radiografias, a tomografia e mostram todas as lesões que são provocadas, impedindo que o pulmão, que é o órgão principal para poder fazer com que o oxigênio seja absorvido, ele para de funcionar. Então, olhando da perspectiva espiritual, com essa, vamos dizer assim, com essa lente de aumento, porque foi o que aconteceu nesse desencarne de Dimas, né? André Luiz, então, ali era um mero observador, ele não tinha ainda essa capacidade de uma observação mais profunda, ele teve, então, essa visão espiritual dilatada pelos recursos magnéticos aplicados pelo orientador daquela excursão. E aí então ele conseguiu ampliar a sua visão e ver detalhes do que acontecia naquele momento, que é o que André Luiz traz para nós aqui. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho, o Dudu colocou o link ali, é só vocês acessarem. Seguindo então aqui. Achava-se Léo, desse modo, no veículo denso, à maneira de um homem irremediavelmente condenado à expulsão da sua própria casa. Todos os sintomas da morte patenteavam-se iniludíveis. O coração fastigado assemelhava-se a motor exausto, incapaz de liquidar os problemas da circulação sanguínea. E todos os implementos da aparelhagem respiratória esmoreciam, desnorteados, sob inexorável asfixia. Olha que interessante tudo isso, né? A forma, o coração falindo, consequentemente a circulação sanguínea precária, consequentemente a oxigenação precária e também os nutrientes não chegavam da forma que deveriam chegar, as células começam a se destruir. Então, olhando por uma perspectiva biológica, por uma perspectiva científica e também fisiológica, nós vemos o corpo falindo. E aí então dá para perceber também, quando a gente estende a nossa visão, por outro lado, a angústia do espírito preso àquele corpo físico e que começa a se destruir. Então o espírito tenta se desprender, não consegue, tenta se manter, não consegue, fica naquela angústia, já entra então ali o psiquismo do indivíduo naquele momento, por isso que a desencarnação traz para nós então aquele estado de perturbação, porque não é um desligamento rápido. E mesmo que fosse rápido, como acontece, por exemplo, num acidente onde o espírito rapidamente se desprende do corpo, ele é quase que expulso. Quase não, ele é expulso de uma hora para outra. Então, seja de que forma acontece a desencarnação, se o espírito não traz esse preparo para poder chegar no mundo espiritual, mesmo tendo esse conhecimento, a gente lembra, né, do relato trazido para nós por irmão Jacó, no livro Voltei. Ele era um homem plenamente esclarecido dentro da doutrina espírita. Valeu, professor. Então ele era muito bem esclarecido, tinha ali trabalhos, era um homem que trazia virtudes, mas de repente ele se viu preso naquela condição de desencarnação. Cindizinha colocou aqui, né? Desculpe se foge do tema, mas se você acha que existe um fator psicossomático comum entre os afetados pela Covid, Cindizinha, algumas mensagens têm sido trazidas para nós pelo plano espiritual, né, inclusive aquela que a gente chegou a acompanhar, que muitos espíritos falam assim que o estado psíquico dos encarnados aqui é um estado, por exemplo, com um padrão vibratório negativo, destrutivo, com um estado de perturbação, um interesse muitas vezes mórbido por essa situação toda que vem acontecendo, são fatores vibracionais que acabam atraindo, facilitando essas infecções. Então, quer dizer, esse tipo de relato que os espíritos trazem para nós, ele não tem uma comprovação aqui do nosso lado espiritual, do nosso lado físico.
O que nós vemos aqui, por exemplo, são condições físicas específicas, como é o caso de idade, um estado de comorbidade, uma pessoa que já traz ali uma doença pré-existente que facilita essa infecção. Então, o que nós podemos falar é do lado material, mas os espíritos trazem para nós também esse tipo de visão. E aí, então, é exatamente o que a gente coloca, né? Que é um ensinamento a mais que é trazido, que muitas vezes nós nos colocamos numa condição de exposição para esse tipo de infecção pelo fato de estarmos com o nosso psiquismo desequilibrado. Então, são orientações que trazem para nós. Agora, dizer assim, é de fato isso que acontece, nós não temos condições de trazer essa afirmação. Dentro daquilo que nós aprendemos, né, sabendo que o nosso estado vibracional nos aproxima dessa ou daquela condição, que é uma proteção que nós temos, né, de manter esse equilíbrio, de manter o pensamento elevado, de manter ali o nosso padrão mais equilibrado, isso para nós já é uma proteção, é como se o nosso sistema imunológico fosse protegido pelo estado vibratório do nosso corpo físico. Então isso já parte dessa chamada medicina espiritual, que o corpo físico se encontra plenamente integrado com o estado psíquico. E isso, de certa forma, traz uma comprovação, né? Mostrando, por exemplo, que uma pessoa que traz ali um estado depressivo muito grande, é natural que o seu sistema imunológico sofra ali uma baixa, um desequilíbrio, favorecendo algumas afecções que acabam atingindo, né? Então a gente vai fazendo conexões, mas dificilmente a gente pode dizer que você estaria protegido de uma infecção viral pelo fato de você manter o seu otimismo, manter seu estado vibratório. Assim os espíritos dizem para nós. E assim nós vemos uma lógica, mas infelizmente não temos como trazer nenhuma comprovação disso. Antes fosse, né, que nós, mantendo esse otimismo, esse estado de solidariedade, esse nosso essa corrente harmoniosa e tudo mais, fosse o suficiente, né? Não sei dizer, infelizmente. Seria uma sepsia espiritual, Brasil, exatamente. O Dudu colocou lá em cima, né? As nossas células são inteligentes, né? E com a imunidade baixa, essas células ficariam a dispor de exposição através do desequilíbrio mental, né? Então, quer dizer, dentro desse estado depressivo e tudo mais, isso tem lógica, né? André colocou lá em cima, né? Foi isso que eu fiquei pensando no caso de uma amiga que ficou 1 ano e 2 meses em coma, né? Foi muito difícil dela ficar naquela luta constante, né? De tentar se desprender. Cidizinha colocou também, né? Pergunto porque hoje vi uma notícia de um garotinho que tem fibrose cística, né? Doença grave que afeta os pulmões. Conseguiu se curar do corona, né? E outras pessoas aparentemente sadias estão desencarnando, né? O que a gente pode fazer é observar. As instruções que os espíritos trazem são essas. Que o estado psíquico favorece, né, uma infecção ou fortalece o nosso sistema imunológico. Então, pelo sim, pelo não, otimismo sempre, esperança sempre, fé sempre, né, mudando o nosso estado de espírito, certamente isso ajuda bastante. O que a gente coloca, né, o que chama a atenção, é exatamente ali o estado psíquico, o estado emocional da nossa sociedade hoje. Hoje nós vemos, né, uma turbulência psíquica muito forte dentro do campo político, dentro do campo social, as pessoas extremamente temerosas com relação a esse quadro que a gente vem vivendo, né? Então isso faz com que nós nos coloquemos numa condição de vulnerabilidade. Então, na verdade, nós temos que pensar sempre com esse positivismo, com esse otimismo, porque da nossa parte a gente pode dizer o seguinte: mesmo que isso não dê certo, que não seja ali uma condição chave para o nosso estado de saúde, pelo menos a gente vive mais feliz, né? Então, isso a gente garante. Então, seja feliz, mantenha o seu otimismo, seja fraterno, seja caridoso sempre, porque no mínimo você vai ser uma pessoa melhor. Se esse estado de melhoria favorece essa nossa proteção imunológica, então vamos em frente, né? Continuando, vamos lá. E isso tem muito a ver, você colocou, embora tenha mudado de assunto, na verdade diz respeito aqui, porque a gente tem falado de desencarnação, então essa desencarnação pode se tornar mais fácil
ou mais difícil, dependendo do estado psíquico do espírito, do seu grau de espiritualização, da sua compreensão sobre a realidade espiritual. Porque nós temos casos de espíritos que ficam extremamente desequilibrados nesse momento de desencarnação e eles se prendem cada vez mais ao corpo físico, dificultando essa sua libertação. E aí então os espíritos, como nós já vimos num dos casos, os espíritos têm que agir para poder fazer com que o espírito fique inconsciente para que esse desprendimento aconteça de uma forma mais rápida. Porque se deixar, cada um entra num desequilíbrio profundo, né? A Jane colocou, né, o futuro brota do passado, né, realidade de inexistência do tempo. Cada momento contém em si todo o passado e todo o futuro, né? Então é aquela avalanche de ideias, avalanche de compromissos e responsabilidades que cai no espírito no momento só. Então fica tudo muito concentrado. Daí então a grande dificuldade que os espíritos sentem nesse momento. Continuando então, Léo, que é o nosso novo personagem, né? Rapidamente o Dudu colocou: um amigo meu, agora sério, com Covid-19 internado, ia ser entubado e disse que não, para não entubá-lo, que ele ia melhorar, e melhorou, né? Pois é, né? Então foi sorte, foi consequência do seu otimismo, né? Porque muita gente diz assim: eu não vou tomar remédio porque não preciso, a pessoa vai lá e morre. Então não sabemos ainda como acontecem esses fatores, né? O certo é, se não morreu é porque não tinha para morrer, né? E quem foi é porque tinha que ir. Então, sigamos o curso, né? Léo, moribundo, era um viajante habilitado à grande romagem, tão somente à espera do sinal de partida. Ainda assim estava sereno e portava-se com bravura. Tão acentuada se lhe evidenciava a acuidade mental, que quase nos percebia a presença. Silas, que lhe acariciava a fronte com a destra generosa, disse-nos atencioso: já que vieram para notar um processo de dívida expirante, podem algo perguntar ao companheiro cuja memória se revela tanto quanto possível consciente e vigilante. Ouvir-nos-á, porém? Inquiriu Hilário, entre surpreso e compungido. Não com os tímpanos da carne, contudo assinalar-nos-á qualquer indagação em espírito, esclareceu o assistente afetuoso. Então, primeiro, dívida expirante. É uma expressão bastante interessante, que seria como se fosse o último boleto que o espírito tem que pagar de uma dívida do seu passado. Estava num hospital numa condição de indigência, estava desencarnando por uma tuberculose já num estado avançado, e eles estão ali nessa desencarnação, seria ali o último ceitil, dentro da linguagem evangélica, né? Quando Jesus afirma que ninguém deixará aqui o mundo sem pagar até o último ceitil. Eis então ali que ele paga o seu último ceitil. Por isso então dívida expirante, ele está quitando a sua dívida. E então esse estado de sensibilidade mental que ele apresenta fazia com que ele percebesse o mundo espiritual de uma forma intuitiva. Então ali foi sugerido por Silas que eles poderiam conversar com Léo através dessa conexão mental, que ele responderia. Se ele teria lucidez ou não, nós veremos aqui a seguir. Diz assim então: dominado de intensa simpatia, inclinei-me sobre o irmão em rude prova, atraído pela fé que lhe abrilhantava as pupilas, e abraçando-o indaguei em voz alta: Léo, amigo, reconhece-se você no limiar da vida verdadeira? Sabe que deixará o corpo em breves horas? O interpelado, crendo raciocinar por si mesmo, registrou minha inquirição, palavra por palavra, qual se lhe fossem transmitidas ao cérebro por fios invisíveis. E como se conversasse a sós consigo, falou findo: ó sim, a morte! Sei que provavelmente essa noite chegarei ao justo fim. Então, voltando aqui que eu comentei com vocês, nós temos aqui então que, será que ele teria consciência dessa resposta? E aí, como nós vimos aqui, é como se ele estivesse pensando com ele mesmo.
de pensar, por exemplo, né, realmente eu estou muito doente, eu acho que dessa noite eu não passo, eu vou começar já a me preparar para aquilo que vai acontecer e coisa e tal, né? Então a gente vai vendo essa mudança de postura, esse pensamento direcionado, que na verdade é sugestionado pelos espíritos. E quantas vezes, né, nós caímos nessa mesma condição? Quando nós estudamos, questão 459 do Livro dos Espíritos, se os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginam, né, dizem os espíritos para nós, né, de sorte que são eles que nos dirigem. Então, exatamente esse direcionamento. Quando nós somos então induzidos com uma determinada ideia e nós temos essa permeabilidade para que essa ideia chegue, nós então muitas vezes considerando como sendo o nosso próprio pensamento. Nesse caso que eu contei para vocês do capítulo anterior de Adelino, quando ele então recebeu aquela sugestão daquele espírito jovem, né, que pedia ajuda para a mãe encarnada, que passava por necessidades materiais, ele então recebia aquela intuição, aquela sugestão para ajudar, e ele então via o problema e era tomado por uma vontade de ajudar, que ele achava que essa vontade partia dele próprio. Então, quantas vezes nós somos direcionados pelos espíritos para esse ou para aquele caminho, para essa ou para aquela ideia, positivamente ou negativamente, pelo simples fato de estarmos em sintonia com eles. Diz aqui então para nós, vamos lá. Desdobrando nosso diálogo, acrescentei: não tem receio? Nada posso temer, refletiu muito calmo. E movendo os olhos com esforço, buscou fitar na alva parede da enfermaria uma pequena escultura do Cristo crucificado, refletindo para si consigo: nada posso recear em companhia do Cristo, meu Salvador. Ele também foi vilipendiado e esquecido. Terá vomitado sangue na cruz do martírio, ele que era puro, varado pelas chagas da ingratidão. Por que não me resignar à cruz do meu leito, suportando sem reclamar as golfadas de sangue de que quando em quando me anunciam a morte, eu que sou pecador necessitado da complacência divina? Você é católico romano? Sim. Meditei na sublimidade do sentimento cristão, vivo e sincero, seja qual for a escola religiosa em que se exprima, e prossegui afagando-lhe o peito o preço. Nessa hora de tanta significação para seu caminho, sinto a ausência de seus familiares humanos. Ah, meus familiares, meus afetos, respondeu falando mentalmente. Meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. No entanto, demandaram o túmulo quando eu era simplesmente um jovem enfermo. Separado de minha mãe, vi-me entregue aos desajustes orgânicos. Logo após, meu irmão Henrique não hesitou em declarar-me incapaz. Por direito à herança, cabiam-lhe grandes bens. Contudo, prevalecendo-se do meu infortúnio, o mano obteve da justiça, com meu próprio assentimento, a documentação com que se fazia meu tutor. Bastou, porém, a consecução dessa medida para que se transformasse para mim num verdugo cruel. Apossou-se-me de todos os recursos. Internou-me num hospício em que amarguei longos anos de isolamento. Aqui a gente lembra que esse hospício era ali hospital, né, para acolhimento, principalmente de doenças crônicas daquela época. Então, ele tendo tuberculose durante muito tempo, ele era acolhido ali e ficava durante sei lá quanto tempo, né, sendo tratado. Sofri muito. Alimentei-me com o pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que lhe penetram as portas como réprobo do berço, porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a idade mais tenra. Então ainda tinha esse agravante, né? Quando algo melhorado, fui constrangido a deixar o manicômio. Recolhi-me à porta, mas expulsou-me sem compaixão. Fiquei apavorado, vencido. Oh, meu Deus, como escarnecer assim de um irmão doente e infeliz? Debalde impetrei socorro à justiça. Legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres de nossa casa.
Envergonhado, busquei outros climas. Tentei o trabalho digno, mas apenas obtive em meu favor a profissão de vigia noturno, passando a rondar vasto edifício comercial, amparado por um homem caridoso, condoído de minha fome. O frio da noite, porém, encontrava-me ao desabrigo e, a breve tempo, adquiri uma febre insidiosa que passou a devorar-me devagarinho. Não sei quanto tempo estive assim chumbado a indefinível desânimo. Certa feita caí fatigado sobre a poça de sangue que se me derramava da boca e criaturas piedosas me angariaram o leito em que me refugio. E que opinião mantém você acerca de Henrique? Lembra-se dele com mágoa? Qual se mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, Léo deixou as lágrimas se lhe entornarem nos olhos em dolorosa quietude mental. Em seguida monologou por dentro. Pobre Henrique, não deverei antes lastimá-lo? Acaso não deverá ele igualmente morrer? De que lhe terá valido a apropriação indébita, se será também um dia alijado do corpo? Por que me reportaria a perdão, se ele é mais infeliz que eu mesmo? E, tornando a pousar os olhos na figura do Cristo, continuou. Jesus, escarnecido e espancado, esqueceu ofensas e deserções. Içado à cruz, não clamou contra os inimigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os truculentos algozes. Ao invés de incriminá-los, pedira ao Pai Celeste amorosa proteção para todos. E Jesus foi o embaixador de Deus entre os homens. Com que direito julgarei assim meu próprio irmão, se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência? Aquietara-se Léo em pranto, buscando internar a mente no templo de amor da prece. A humildade a que se recolhia tocava-me o coração. Ergui-me de olhos úmidos. Para sondar-lhe a grandeza d'alma, não seria preciso alongar o interrogatório. Hilário, que se mostrava comovido até as lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os auspícios da mansão, ao que Silas informou prestativo. Sim, Léo vive tutelado por nossa casa. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializadas na carne, permanecem ligadas à nossa instituição pelas raízes dos débitos a que se prendem, geralmente todas elas em estágios difíceis de regeneração, porque delinquentes em reajuste. Renascem no mundo sob a guarda do nosso estabelecimento socorrista, mas naturalmente ainda enleadas, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam através dos conflitos interiores que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Aqui traz para nós, para finalizarmos o encontro de hoje, um aprendizado importante. Pelo fato de nós sermos seres necessitados de convivência, em comunidade, de compartilhar com outras pessoas a experiência terrena, é natural também que os nossos desequilíbrios também afetem a essas pessoas. Então, portanto, se nós temos provas e expiações para vivenciar, sempre encontraremos ali pessoas que compartilham conosco de alguma forma dessas experiências. Então, ou foram vítimas de nossos desequilíbrios, de nossas atitudes desequilibradas, ou de alguma forma estão ali nos ajudando, quando na condição de vítimas, sofremos também ali os desequilíbrios. Porque quando nós pegamos ali uma roda viva de provas e expiações, fica difícil nós iniciarmos ali, sondarmos o início daquela experiência. Porque geralmente nós temos ali prova, temos uma expiação, depois vem ali
consequência, depois uma prova, depois uma consequência, uma prova, e assim as coisas vão se perpetuando, as coisas vão se prolongando. Sempre uma experiência difícil de encontrarmos a origem de tudo. Pode colar, Dudu, por favor. Olha só que bacana. Poxa vida, mensagem do meu querido e amigo Reinaldo. Olha só. Reinaldo Macedo. Para quem não conheceu, o Rei ele foi amigo nosso aqui de estudos da sala e participava com a gente aqui dos nossos estudos, né? E não podia, né, deixar de estar sempre junto da gente aqui também. E agora trouxe essa mensagem para nós. Vamos lá, Rei. Beijo para você, meu irmão. Irmão André, não tenho muito tempo para dizer do prazer de estar trazendo um pouco de minha presença aqui nessa sala que tanto participei. Estou muito bem, meu processo foi tranquilo. A volta ao lar me valeu estar hoje a trazer amigos a te escutarem aqui nessa sala iluminada. Grande escoteiro e roqueiro, saudades. Obrigado por todas as preces, preciso ir. O trabalho me chama. Continuo no violão e nas canções. Fique bem, torço por todos. Um grande abraço a Reinaldo Macedo. Esse era o meu amigo Reinaldo. Beijo para você, meu querido. Poxa, que legal, que saudade desse camarada. Então o Rei ele participava com a gente aqui, né? Para quem não conheceu, participava aqui todos os dias com a gente, com suas preces, com seus comentários, com seus estudos, né? Poxa vida, né? Pois é, Brás, não tem como, né? E a gente chegou a fazer um grande encontro no Rio de Janeiro, quando eu estive lá em 97, se eu não me engano. E tive o prazer de conhecer pessoalmente, né, o Reinaldo. Estávamos lá, eu, Hermes, Reinaldo, na casa da Jane, né, Jane, comendo aquele seu bacalhau. Então estava ali, né, um monte de gente bacana, todo mundo junto, né, que legal. Pois é, na sua casa, né. A Jane colocou, né, só falta você, né. Lindíssimo, né, verdadeiro encorajamento a todos, né. Então, pensamentos concentrados de perdão e compaixão, muito bacana, né, que legal. É isso, gente. Então, para fechar com chave de ouro aqui o nosso estudo, né? Então, a presença do nosso querido Rei aqui com a gente também, né? E como sempre, né? Quando a gente estuda as mensagens, a gente fica procurando detalhes, né? Para saber se o Espírito é o Espírito que se comunica, né? E daquilo que foi trazido para nós aqui é aquele meu camarada. Depois eu posto para vocês uma foto dele lá no nosso grupo no Facebook para vocês conhecê-lo. Amigaço nosso, parceiraço. Então é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, para concluir o nosso tema. Então estamos estudando aqui um pouquinho sobre a história do Léo, esse irmão aqui que desencarna, né, no seu último, na última etapa, né, da sua experiência expiatória, e demonstra, né, grande elevação, demonstra grande